Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção e nas suas bênçãos de paz. Quando Allan Kardec estava a interpretar as leis que regem o cosmo, particularmente na terceira parte de O Livro dos Espíritos, estruturando os conceitos básicos da lei divina ou natural, depois de receber dos Espíritos de que as leis que regem o cosmos se dividem naquelas de natureza material, que são da alçada da ciência e que regulam a vida do corpo e a vida da matéria, mas que, por outro lado, existem as leis morais que regulam a vida da alma e que são da alçada da religião, da espiritualidade. Interpretando essas grandes questões que interessam a teologia, a filosofia, a teleologia, a religião, as doutrinas espiritualistas, esotéricas e místicas de todos os tempos, Allan Kardec, depois de aprofundar a sonda da reflexão em torno da lei divina, que se encontraria na consciência conforme a questão 621, ele prolonga para culminar nesse primeiro capítulo da lei divina natural da terceira parte, quando interroga no item conhecido, pelo menos dos espíritas, o item 625, quando ele interroga qual é o tipo que a divindade ofereceu à humanidade terrestre para ser seu guia e o seu modelo, para oferecer-lhe como padrão de ética, de conduta, e cuja mensagem é aquela maior ou mais em consonância com essa lei cósmica, estruturada pelo sempiterno, estruturada pelo absoluto, pela causa primária de todas as coisas, por Deus, e a resposta do mundo espiritual é sintética: Jesus. Nessa colocação de O Livro dos Espíritos, que dentre as 1019 perguntas, essa é a resposta mais curta e mais sintética, não apenas da obra referida, mas de toda a história da tradição dialética da filosofia universal: Jesus. E os Espíritos não comentam mais nada. É Allan Kardec quem introduz uma nota de rodapé, dizendo que para a humanidade Jesus representa esse modelo de perfeição a que o ser humano aspira um dia a alcançar. E a sua mensagem é o reflexo perfeito da lei universal. Se, diz ainda o codificador, alguns missionários que vieram antes ou depois dele, em alguns momentos confundiram ideias espirituais que traziam com sentimentos terrenos e apaixonados, é porque não eram espíritos totalmente perfeitos e evoluídos, naturalmente que transmitindo parcelas dessa verdade, em que em Jesus essa síntese alcança o ápice das tradições espirituais de todos os povos, porquanto, diz ainda o codificador ipsiliteris, o Espírito Divino nele animava, tornando-se espírito puro por excelência. Ele era de alguma forma aquele reflexo daquilo que a humanidade um dia vai alcançar, e estava em perfeita identificação com Deus, de tal forma que refletia o Pai que está nos céus, como ele dizia, de modo que a sua doutrina é a perfeita mensagem ou a perfeita tradução dessas leis que regem o universo. Jesus, portanto, é um guia, mas é um modelo. Guia porque orienta o caminho para onde nós devemos ir. E todo aquele que precisa de um guia porque não sabe para onde ir. Jesus, portanto, é um guia que nos encaminha para uma rota essa que nós ainda não conseguimos alcançar sozinhos, senão com a sua presença. E é por essa razão que necessitamos de um guia, diferentemente daquele que volta para casa, que não precisa de guia, para o retorno ao seu lar.
Mas Jesus é esse guia que orienta, que direciona para a meta que é o fulcro da sua doutrina. Mas acima de ser guia, como diz a palavra autorizada do Espírito Joana de Ângeles, porque a humanidade sempre teve guias que são orientadores. Mas Jesus, acima de todos os guias, é também modelo, porque a sua vida é digna de ser modelada. Se outros missionários em alguns momentos tiveram crises, antes e depois da iluminação, da metanoia, do nirvana, do samadhi, do satori, da plenitude, do momento de renovação que todos os construtores dos sistemas filosóficos e religiosos da Terra tiveram. Se examinarmos a vida de Krishna, de Buda, de Confúcio, de Hermes Trismegisto, de Lao Tse, de Zoroastro, encontraremos sempre aquele momento antes e depois da iluminação, da renovação. Se esses indivíduos extraordinários tiveram esses momentos, Jesus já veio na iluminação. Não teve um antes e um depois, porque já vinha na condição de espírito sumamente puro. Não teve um momento de treva, não teve um momento de conflito para despertar, não teve esse momento do despertamento, porque ele já vinha desperto desde cedo, desde antes do mergulho na matéria. Se outros tiveram esses momentos, Jesus, por ser o Espírito, na opinião de Allan Kardec em A Gênese, cuja influência da matéria sobre ele era nula, porque exercia uma superioridade sobre a matéria, de tal forma que os laços que o vinculavam à matéria somente eram aqueles essenciais para manter contato com as criaturas humanas, diferente de todos aqueles espíritos missionários que, embora predominassem sobre a matéria, ainda assim sofriam em menor ou maior grau a influência da matéria sobre eles. Jesus tinha um domínio completo sobre a matéria, de tal forma que a sua vida é um modelo para a humanidade. Se nós tivemos vários guias que apontaram roteiros e orientações, Jesus teve uma vida modelar, onde guiava e orientava depois de vivenciar as suas lições. É notável perceber que Jesus nem sempre foi compreendido. Aliás, quase sempre não foi compreendido historicamente. A humanidade, na sua limitação mental ao longo dos tempos, tentava de alguma forma entender Jesus ao sabor do seu nível de consciência, das suas paixões, dos seus caprichos, das suas capacidades. E é por essa razão que quase sempre Jesus viveu entre extremos de conceitos, porque a humanidade quase sempre não conseguia compreendê-lo. Não é, portanto, da visão dos espíritos que se comunicaram a Allan Kardec, e mais tarde na opinião consensual da doutrina espírita, não é o Criador, não é o próprio Deus, mas é o excelente Filho de Deus, o mais perfeito Espírito que entrou em contato conosco. E antes que vós o fosseis, diz ele em um dos evangelhos, eu já o era. É que vale dizer que antes, conforme diz Emmanuel em A Caminho da Luz, antes da construção do próprio planeta Terra, antes da vida ser estruturada no planeta, ele já havia alcançado o grau máximo relativo da criatura. A pureza relativa que a criatura pode alcançar durante o seu carreiro evolutivo, chegando no planeta azul, no planeta Terra, na condição de espírito já sublimado, para nos ensinar o reflexo dessa lei de Deus. Na condição de espírito puro, o seu processo evolutivo, diz Joana de Ângeles na obra Nascente de Bênçãos, se deu em outras galáxias, cujas informações não temos acesso, de tal forma que ao entrar em contato com as criaturas humanas, já havia perpassado essas experiências por onde nós ainda debatemos, por onde ainda as nossas vidas se debatem, para tentar entender a sua mensagem. É por essa razão que alguns autores dizem que ele é o Filho do Homem, não apenas na expressão cultural da gíria hebraica, Ben Adão, filho de Adão, o Filho do Homem, que era uma expressão popular, mas também ele era o Filho do Homem porque ele era filho da humanidade. É que vale dizer, é egresso das experiências hominais
mas já estava em outro estágio que não era mais o hominal. Já era o estágio psi, para me utilizar de uma expressão do professor Herculano Pires, quando vai dizer que a humanidade no futuro, toda ela vai ser de natureza psi, vai ser, portanto, sensorial, vai ter, portanto, interexistencial, como diz ele, o próprio Herculano Pires, quando configurou e estudou a biografia do médium Chico Xavier. É, portanto, essa promessa que a humanidade vem trazer através de Jesus, quando ele, filho do homem, portanto, fruto das experiências hominais, mas já estando em outra etapa, vem trazer a nós como é que é a experiência da plenitude espiritual. É como se ele descesse das regiões arquiangélicas para mostrar às criaturas humanas como é que é a plenitude dessas regiões de luz de onde ele saiu. Como se ele quisesse ensinar às criaturas o que é realmente a felicidade nesses mundos felizes. É por essa razão que o centro da sua doutrina é bem-aventurados os, e ele explica. Portanto, centralizando nas bem-aventuranças, felicidade, plenitude, a sua ética, o seu centro de atenção, o seu foco principal. Jesus é tão extraordinário que existe uma tradição do mundo espiritual, conforme o professor José Raul Teixeira, que 15 séculos antes do seu nascimento, quando Moisés começa a receber por inspiração daquele que é o impronunciável, na cultura hebraica, o impronunciável é Deus, porque era vedado ao judeu, ao hebreu, falar o nome de Deus em vão. O impronunciado, que mais tarde se colocou como Yahvé, aquele que é, portanto, se manifesta a Moisés, instruindo a respeito do decálogo, naquele transe mediúnico admirável, cuja base fundamental do decálogo até hoje serve de ética, de código civil para a maioria das civilizações, para a maioria dos países da Terra até hoje. Aqueles códigos de ética. Diz o mundo espiritual que a partir desse momento, quando Moisés recebe por inspiração daquele espírito designado por Yahvé, que alguns autores dizem ter sido o próprio Cristo assessorando Moisés, ele próprio começa a preparar, a partir daquele momento, a sua vinda no planeta. Portanto, 1500 anos antes, dizem os bons espíritos, ele se prepara, mergulhando nos fluidos densos da carne, para de alguma forma se apropriar dos elementos materiais que constituiriam mais tarde o seu corpo astral, o seu corpo espiritual e o seu veículo material que ele iria utilizar no planeta terrestre. Portanto, era uma programação reencarnatória muito especial. Jesus, no entanto, é um personagem que, do ponto de vista humano, material, é intrigante, é fascinante. Porquanto, e já falamos isso algures, as referências históricas sobre Jesus são muito poucas, são muito esparsas, quase a não se há referências históricas sobre ele, porquanto na época dele, ele passou despercebido. Se nós examinarmos as obras dos historiadores da época sobre outras personagens conhecidas na época de Jesus, há páginas e páginas numerosas sobre outras personagens conhecidas. Se nós examinarmos os historiadores que escreveram sobre Júlio César, sobre Tibério mais tarde, sobre Cleópatra, a rainha do Egito, sobre os grandes vultos da Grécia, de Roma e assim por diante, veremos várias referências, veremos descrições minuciosas dos historiadores da época. Sobre Jesus há um grande silêncio, um silêncio que nós consideramos comprometedor. Jesus passa despercebido pela maioria das criaturas quando viveu entre os homens. Alguns chegaram a notá-lo como sendo líder de uma seita esquisita, uma seita de pessoas pobres e miseráveis, que não cultuava os deuses de Roma. Mas Jesus é tão fascinante que hoje é a personagem histórica mais comentada, mais discutida, mais biografada, mais examinada historicamente
pelos estudiosos. Está superada a tese de que Jesus não existiu. Hoje, praticamente todos os historiadores sérios que estudam matemática afirmam que Jesus é um personagem que existiu e não há dúvida. Embora já houve a ideia de que Jesus foi um mito criado pela cultura hebraica, o mito do herói, do Messias, um arquétipo, porquanto esses estudiosos perceberam que na tradição persa, babilônia, na tradição chinesa, na tradição hindu, na tradição ariana, de uma maneira geral, veremos sempre tradições de um rei solar, de um Messias, de alguém especial, de alguém que deveria inclusive vencer a morte, voltar depois de morto. Na própria cultura hebraica temos, por exemplo, profetas como Eliseu, que ressuscitou uma pessoa morta, que multiplicou pães para matar a fome de pessoas, que fez fenômenos parecidos. Então a tradição, se nós examinarmos a mitologia grega, veríamos os mistérios de Eleusis, de Osíris, de Ísis, falam de alguém especial, de um rei sol, de alguém que vai dividir as épocas. E os historiadores, com a lente do materialismo, com a visão reduzida, chegaram a especular que essa é uma prova de um arquétipo que se repete e que confirma a ideia de que Jesus é alguém que foi inventado da mesma forma que nessas culturas esses símbolos já apareciam. É uma repetição desse símbolo. É porque a visão desses estudiosos carece da lente que o Espiritismo oferece. Vai ser Emmanuel, em A Caminho da Luz, que vai dizer: ao invés de derrubar a existência de Jesus, essas ideias que surgiram em todos os povos, era a intuição de pessoas sensitivas, de profetas e médiuns, que intuíram a chegada dele, porque ele não foi previsto apenas pelos profetas de Israel, ele foi previsto por todas as tradições de todos os povos. Vai dizer Emmanuel em A Caminho da Luz: se nós examinarmos as tradições, veremos sempre a profecia da chegada de alguém, a profecia de alguém especial que viria desde os dois povos terrícolas que existiam na terra, os africanos e os chineses, que já existiam, e mais tarde os 4 povos que se formaram a partir dos capelinos, dos espíritos que vieram de Capela, e que ao serem exilados formaram as 4 raças padrões da cultura terrestre. Portanto, os arianos, os egípcios, os hindus e os hebreus, que dão origem a 4 padrões específicos. Os arianos vão dar origem a toda a cultura europeia da Grécia e de Roma, que tinha um padrão específico de comportamento: fazer o paraíso perdido aqui na terra. Daí o capitalismo, o consumismo, as conquistas, é muito da cultura europeia, do velho mundo, que se expressou no mundo. Já o egípcio cultuava a ideia de uma saudade do lar, do paraíso perdido, através da mumificação, da adoração dos deuses nas pirâmides, oferecendo os cálculos matemáticos e as contribuições filosóficas. Por outro lado, veremos o hebreu, com a ideia do Deus único, já era uma conquista, mas a ideia exclusivista do Deus ser apenas para aquela raça era a grande imperfeição, o grande defeito que eles trouxeram de Capela. Era como se eles fossem jogadores de futebol e Deus era técnico só deles. Então era essa mais ou menos a ideia, e assim por diante. Emmanuel vai dizer, se examinarmos esses 4 biótipos, esses 4, e os hindus, cujo rio de espiritualidade, através do Vedanta, do Bhagavad Gita, nos abrilhantam muito, mas cultuavam um mundo divino, da espiritualidade, através da interiorização excessiva, às vezes, isolando-se das massas, da comunidade. Todos esses povos tinham virtudes e vícios. E agora vai dizer, se examinarmos cada cultura dessa, veremos em que foi que eles caíram, em que foi que eles erraram para serem exilados de Capela. 4 povos, mais os 2 terrícolas, os africanos e os chineses, formam 6. Um número simbólico para a cultura da época de Jesus e para a tradição esotérica. Não foi à toa que o simbólico do Gênesis bíblico diz que Deus criou o mundo em 6 dias. E o 7º,
ao sétimo povo, ao sétimo homem, que é Jesus. Jesus representa a sétima raça, o número 7, cabalístico, portanto, também na cultura hebraica. Jesus representa esse super-homem, esse homem do futuro, esse homem noético, esse sétimo padrão, essa sétima raça, que é o homem intuitivo, que é o homem angelical, que é o homem psi, formando, portanto, essa síntese das outras raças. Mas, se nós examinarmos as referências sobre eles, são muito poucas. Flávio Joséfo, o historiador do povo hebreu, refere-se quando Tiago foi decapitado e fala no ano 62, Tiago foi decapitado, Tiago, discípulo de um homem chamado Cristo, nada mais. Mais tarde, Flávio Joséfo, no livro Antiguidades Judaicas, fala sobre Jesus e tece tanto elogio que esse trecho é considerado uma adulteração, porque Flávio Joséfo não era de elogiar ninguém, não era muito emocional assim de elogiar, e esse trecho é considerado até hoje uma adulteração feita pelos cristãos para fazer propaganda da mensagem de Jesus, os cristãos primitivos. No século II nós temos Tácito, nos seus anais históricos, que escreve a respeito da perseguição que Nero desencadeou aos cristãos, quando tocou fogo em Roma, ateou incêndio em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Mais tarde, Plínio, chamado Moço, em uma carta a Trajano, o imperador de Roma, vai falar dos rituais cristãos, quando ao nascer do sol, eles oravam a Deus, a Jesus, e não partilhavam das crenças dos povos romanos. Em 1946 para 48, foram achados os famosos manuscritos do Mar Morto. Nesses manuscritos, nós temos ali a maior prova histórica do ponto de vista acadêmico que Jesus realmente existiu. Porquanto há referências, e esses manuscritos já foi confirmado, que são datados da época de Jesus e alguns antes dele, alguns rolos antes dele, confirmando com perfeita autenticidade alguns trechos do Antigo Testamento e algumas passagens do Novo Testamento. Esses manuscritos, que são de uma linguagem do aramaico e do coópita grego antigo, que muitas pessoas tiveram dificuldades, demorou só 40 anos para interpretar tudo, para dissecar tudo. Tal a dificuldade, porque o aramaico de hoje não era o aramaico da época, tal a dificuldade de entender, e se chegou a várias conclusões, e há referências a Yashua ou Yeshua em um dos rolos, pertencentes a um grupamento essênio, o que levou algumas pessoas apressadas a considerar Jesus essênio, o que carece de fundamentação histórica. Alguns alegam que Jesus foi essênio dos 12 aos 30 e aprendeu com a sabedoria iniciática dos essênios, que os essênios eram uma seita espiritualista, reencarnacionista, celibatária, vegetariana, pregava paz. Então, acreditou-se que Jesus aprendeu com os essênios, mas não há nenhuma prova nesses manuscritos que Jesus pertence, só há uma citação que os essênios devem ter ouvido falar também dele. Emmanuel vai dizer que ele não precisou aprender com os essênios, mas é provável que ele haja travado o contato com os essênios para que os essênios soubessem que ele já estava na terra, porque os essênios também aguardavam a chegada dele. Então, essas colocações fazem-nos pensar no fascínio que Jesus exerce sobre nós. Muitas vezes eu me pergunto que tipo de fascínio e de sedução que Jesus exerce sobre nós, sobre as criaturas, a ponto de fazer um médico rico, famoso, tocador de órgão, o maior intérprete de Bach no seu tempo, que tocava nos salões de Paris, esse homem extraordinário, que também era médico da aristocracia europeia, renunciar a tudo, a sua fama, ao seu status, a sua riqueza, para ir até um Congo belga, africano, a África equatorial francesa, e ali ficar entre o Hottentot, o aborígene, levando o seu órgão, porque ele também construía órgãos com as próprias mãos, para tocar ao homem primitivo, e para levar também os seus conhecimentos de medicina, a fim de tratar a hanseníase, tratar o cólera, tratar as doenças que geravam morte, o sífilis, e assim por diante. E Albert Schweitzer ganha o Prêmio Nobel da Paz em 1952, considerado São Francisco do século XX. E ele vai dizer que tudo isso em face de um texto que ele leu do Evangelho de Jesus.
Jesus o fascinava tanto que esse intelectual vai escrever uma obra chamada Em Busca de Jesus Histórico, tentando separar o Jesus da teologia, o Jesus que foi apresentado pelas religiões e o Jesus que viveu em Nazaré, filho de Miriam e de José. Esse homem que deve ter sensibilizado a cultura e que foi erguido quase numa condição de mito. E o Albert Weiser vai se encantar em relação a Jesus. Foi vítima das duas grandes guerras mundiais, porque a Alsácia-Lorena, a sua região onde ele nasceu, quando ele nasceu, era da Alemanha. E na Primeira Guerra Mundial, a França, quando invadia a Alsácia, considerou ele inimigo, cidadão alemão, e ele foi aprisionado, foi preso, correu risco de vida, sobreviveu à Primeira Guerra Mundial. Mais tarde, na Segunda Guerra Mundial, quando os soldados nazistas entraram na Alsácia, consideraram ele cidadão francês e levam-no aos campos de concentração. E ele vai passar os trabalhos forçados, a imundície, a falta de alimentação, ao frio, às tropas de Hitler, e sobrevive também. E vai se tornar um dos maiores exemplos de abnegação e de caridade do século XX. Vai dizer ele, em função de uma revista, que ele, no consultório médico, estava ali, lendo a revista, até que em um cartaz aparece a figura do Cristo, na obra social para receber doações, e a mensagem: Jesus precisa de você e espera algo de você. Aquilo lhe tocou profundamente, que ele desperta para a sua missão espiritual. A semelhança de Agnese Bojaxu, a notável freira que ensinava geografia e inglês para meninas da classe média de Calcutá, e que mais tarde pega rolos de um sari miserável indiano, amarra no corpo, quando vê naquela que era a sua igreja de pessoas elitizadas, e aquele símbolo da cruz e a expressão: tenho sede. E ela começa a pensar qual era a sede que ele teve. Será aquela sede de água dela, de vinagre, e passaram vinagre nos lábios? E ela começou a meditar e perdeu a paz a partir daquele momento, e se torna Madre Teresa de Calcutá. Ou então um homem extraordinário que se encanta tanto com Jesus, que vai dar a sua vida em função do apartheid norte-americano, Martin Luther King Jr. O fascínio que Jesus exerce sobre as criaturas, a ponto de ninguém passar por ele de maneira indiferente. Contamos recentemente uma palestra que até um amigo judeu, que ele costuma dizer o seguinte: nós somos judeus, e como judeus, nós consideramos Jesus um grande profeta, um profeta especial, mas não Messias esperado. Na nossa tradição, dentro das escolas de alguns rabinos judeus, Jesus não é o Messias esperado, mas um grande profeta. O Messias ainda está por vir, na interpretação deles. E ele vai dizer: e nós ainda esperamos o Messias, mas Jesus é um ser especial, mas eu tenho que me curvar diante do vosso profeta. Ele disse para mim: porque quando eu vou assinar talão de cheque, eu não posso colocar o ano do calendário judaico, porque estamos no ano de 5.776. Estamos no ano 5.776 dentro do calendário judaico. Eu tenho que colocar 2015 depois de Cristo. Tal é a força do seu profeta, do vosso profeta. Embora eu não seja cristão, tenho que reconhecer que ele foi tão especial que dividiu a história em antes e depois do seu nascimento. Jesus, portanto, tem essa força. É tão grande o vulto dele que não coube dentro dos processos históricos. E quão mal compreendido foi ele. De um lado, Jesus foi tão excepcional que as criaturas da Idade Média, de mentes limitadas, só podiam entender que ele era o próprio Deus, já que somente Deus podia fazer o que ele fazia. Era a incompreensão científica, cultural, a respeito daquilo que ele fazia, em termos de prodígio, de fenômeno. Então somente Deus poderia conversar com o vento e com o mar e fazê-los acalmar na tempestade que fazia só sobrar o barco. Somente Deus poderia fazer aquela coisa. Era a mentalidade medieval. Então ergueu Jesus a um Deus que era tão divino, quase indiferente às criaturas humanas, que não tinha sentimentos humanos, que não sofreu, porque o absoluto do cosmos, sofrer, vivenciar qualquer tipo de experiência humana, está acima da humanidade. Deus é,
Então não sofreu. Deus, naquela condição, visualizava tudo na absoluta onisciência. E ergueu Jesus nessa colocação da onisciência, graças ao dogma da Santíssima Trindade. Jesus seria Deus, e naturalmente vinculado ao Pai, através de todo um sistema filosófico que nós respeitamos e temos o maior carinho, mas não concordamos com essa tese, como espíritas. E Jesus então era o próprio Deus, indiferente, um tanto insensível, porque era divino, era absoluto. E naturalmente aparece quase como sendo negando o mundo. E os religiosos da Idade Média tentaram de alguma forma se apropriar de algumas passagens dele, recortadas, para dizer que é necessário negar o mundo, negar a vida na terra, colocando a doutrina de Jesus como triste, como pessimista, como uma doutrina que deveria fugir da experiência humana para encontrar divindade, odiar as criaturas e odiar a terra para conseguir amar a Deus. Um paradoxo que a própria psicologia considera impossível. Como é que eu odeio e amo ao mesmo tempo, se um sentimento é antagonista do outro? Então, odiar a criação para amar o Criador. As criaturas assim colocaram Jesus numa condição de frieza e numa proposta de uma mensagem triste, de negação da vida, de negação da experiência, porque eram herdeiros do Império Romano. Lembremos que para nós pode parecer até esquisito e tão distante, mas na época de Jesus, o imperador romano era um deus. Ninguém em sã consciência hoje vai considerar uma figura, por mais respeitável que seja política, uma figura da administração pública, um deus na terra. Mas na época o imperador romano era um deus. Havia cultos, cerimônias, rituais, louvações em homenagem àquele deus na terra. Então é natural que herdeiros dessa cultura colocaram Jesus também como Deus. E assim o divino quase que inacessível às criaturas humanas, até porque se Jesus é Deus, a gente não pode se comparar com Deus, seria presunção. Então vejamos como ficamos nessa situação. Por outro lado, o materialismo e o ceticismo também apresentaram a proposta de Jesus como pessimista. Porquanto vão dizer, principalmente os estudiosos da psicanálise, que a sua forma de viver, a sua forma de se conduzir, a sua forma de se comportar no mundo era uma negação dos prazeres da terra, dos gozos do mundo, e a sua proposta era castradora. Alguns discípulos de Freud, conceituando a vida dentro do conceito da psicanálise tradicional, que tem como base a libido, como fonte de vida, como forma de realização psicológica, realização emocional. A libido é um dos conceitos básicos da doutrina psicanalítica. E assim colocou, naturalmente, dentro do modelo da psicanálise, examinando Jesus, que não conseguiram compreender, e colocou Jesus como o grande castrador da humanidade, como uma personalidade perturbadora que procurou reprimir a felicidade da criatura e apresentou uma proposta triste, pessimista. Bem se vê que não compreenderam Jesus. O próprio Freud não se comportou assim, teve a sinceridade e honestidade de dizer que o modelo, por exemplo, de um São Francisco de Assis não conseguia ser entendido nos padrões da psicanálise. E assim poderíamos dizer para o próprio Jesus, porque ele transcende as propostas pessimistas, materialistas do ego freudiano, do ego material. E assim, a proposta de Jesus também foi passada de uma maneira triste, uma mensagem perturbadora e negativa. Por outro lado, a ficção, principalmente na literatura de ficção e na cinematografia de Hollywood, colocou Jesus como alguém humano demais, com alguém com as paixões nossas, alguém que derruba tudo, pega chicote, sai para cima dos outros para expulsar o vigilante do templo, dando chicotadas nas pessoas. Ou alguém que teve relacionamentos perturbadores sexuais às escondidas e que não assumiu isso, fazendo de Jesus um tipo pior do que nós. Então vejamos que é a dificuldade da criatura de entender esse ser, esse vulto especial, esse espírito notável. E assim passa, chamando a atenção, o próprio Públio Lentulus, o senador romano, quando escreve uma carta a pedido de Tibério César. Embora essa carta é considerada ainda objeto de polêmica, nem todos os estudiosos aceitam ela como verídica, alguns consideram-na como apócrifa, mas, bem, assim mesmo sendo,
examinando a carta atribuída a Publio Lentulus, há um trecho que diz: quase sempre ele era visto chorando e quase nunca ele era visto sorrindo, colocando Jesus como alguém triste, que não deve ser Jesus como a doutrina espírita configura. Porque se Jesus é uma pessoa desanimada, é uma pessoa triste, ele não pode ser um modelo da humanidade, ele pode ser a referência máxima. Alguma coisa está errada. Os Espíritos nos esclarecem na questão que nós citamos no nosso início, para dizer que Jesus tinha alegria. Jesus era alegre, mas a alegria de Jesus era muito mais profunda do que a nossa alegria convencional. Era um júbilo interior, não era alegria apenas para fora, como diz Humberto Roller. Humberto Roller vai dizer: o homem profano, ele utiliza essa expressão, precisa de uma alegria de fora para dentro. Ele precisa de muito estímulo artificial de fora para dentro. Então ele precisa de barulho, ele precisa de Beer Night, ele precisa de excessos, porque ele não tem uma alegria verdadeira interior. Então ele precisa de estímulos externos. Mas o homem espiritual é aquele que conseguiu a alegria de dentro para fora. E esse, mesmo no silêncio, na solidão, está em contato consigo mesmo e é pleno, é alegre, não teme a si mesmo, não foge de si mesmo, porque encontrou a si mesmo e é feliz. Quando nós precisamos de muita alegria externa, porque nos falta alegria interior. Esse júbilo que Jesus veio nos proporcionar, a alegria de Jesus não poderia ser uma alegria vulgar, submetida a condicionantes externos, porque a nossa alegria submetida, vinculada, é submissa a condicionantes externos. Se eu estou namorando com alguém, aí eu fico alegre, mas no momento que a namorada acaba comigo, aí eu já perco a alegria de viver. Então é muito refém, é muito submissa a uma situação exterior que eu não posso controlar. Se eu estou com o salário recheado, a conta boa do banco, então eu tenho condição, eu estou bem, com uma vida financeira folgada, eu sou feliz. Mas se a recessão chega, louvado seja Deus, a crise nos bate, acabou a alegria de viver. Então a minha alegria é condicional, eu sou alegre e condicionado a situações externas. Se alguém fala bem de mim, se alguém me incensa, se alguém me mima, se alguém me aplaude, eu fico muito bem. Mas se alguém me critica, fala mal, eu perco a alegria de viver. Então minha alegria é muito frágil, é muito vulnerável, é muito suscetível a alterações. Basta eu me aborrecer no relacionamento e eu perco minha paz. Então essa é a alegria vulgar, é a alegria do mundo, é a alegria do homem profano, na expressão de Humberto Roller. A alegria que Jesus veio nos trazer, aquela alegria da pessoa saber que está se conduzindo de maneira certa, mesmo que em alguns momentos derramando lágrimas, derramando o suor do esforço, mas sabendo que está fazendo a coisa correta, a plenitude interior. Joana de Anjos costuma dizer: melhor chorar agora fazendo a coisa certa para sorrir depois, do que alegrar-se e sorrir em um minuto que passa muito rápido, para depois chorar, Deus sabe lá até quando. Então é essa alegria que Jesus vem nos trazer, uma alegria que é muito maior. Joana de Ângeles, numa obra chamada Jesus e Atualidade, vai dizer que a tristeza, de um modo geral, que nos abate, que nos alcança na terra, procede de dois fatores. O primeiro deles, de atavismos do passado, reminiscências de nossas heranças do nosso passado espiritual, mesmo que tenha algum fator externo, algum fator situacional do momento, alguma situação que eu vivi, mas eu fico triste pelas minhas imperfeições, pelas minhas inclinações. Alguém falou mal de mim, o ego ferido, o orgulho que eu trago de atavismos do passado, um conflito de reencarnação, uma reminiscência do passado que me faz sofrer agora, que me faz me entristecer. O apego material é o cultivo do passado e que se revela no presente. Então, quando eu perco uma coisa, eu me entristeço. Portanto, esse é o primeiro fator, que são os atavismos meus do passado. E o segundo fator, influência de outras mentes desencarnadas em minha mente, que às vezes geram também tristeza. Em uma e em outra situação, assevera o Espírito Joana de Ângeles, estamos em débito para com a vida. E em ambas as situações de tristeza, estamos resgatando, estamos evoluindo, mas não apenas recuperando o passado de débitos, mas também amadurecendo para o futuro, desenvolvendo sentimentos superiores através dessa
caracterização da tristeza. Psiquiatricamente, um certo nível de tristeza é normal. Toda pessoa saudável, psiquiatricamente, tem episódios de tristeza, porque a saúde mental não é uma linha reta, é um alto e baixo que não seja uma curva muito grande, mas uma curva, uma sinuosa sutil, em que experimentamos momentos de euforia, de alegria, momentos de reflexão, de nostalgia, de saudade. É normal psiquiatricamente. Chegam alguns especialistas a dizer que de 10 pessoas, 3 tiveram pelo menos um episódio depressivo, 3 estão tendo um episódio depressivo e 3 vão ter pelo menos na vida um episódio depressivo. Faltou só um. 3, 9. E esse um fica tão sozinho que fica com depressão também. Porque sente falta dos outros. Então, o que eu quero dizer é que todos nós estamos em curso. Quem nós que não tem uma frustração, que não deseja uma coisa, acaba não acontecendo. É natural. É da psicologia humana. A gente se frustra. Uma ansiedade, uma preocupação. É natural. Não podemos viver também alienados do mundo. Nós temos situações em que nos preocupam e é natural que gera desgaste, estresse, tensão. Tudo isso faz parte, e às vezes a gente oscila, é muito natural. Mas essa tristeza perturbadora que permanece e que nós cultivamos e que não superamos, já é algo patológico. Um momento de tristeza, um episódio de tristeza, mas se essa tristeza se prolonga durante meses, alguma coisa está errada conosco que devemos superar. Seja na indução obsessiva, seja numa questão pessoal que eu trago de atavismos do passado. É necessário, portanto, superar. Esse tipo de tristeza, Jesus não estava mergulhado nela, porque não tinha vinculações perturbadoras com outras mentes. Essas mentes atrevidas chegavam a tentá-lo, mas como não conseguia acesso nas suas mentes, tentava embaraçar os apóstolos para perturbar a sua missão. Tal era a presunção, porque não chegava a ter acesso na mente dele, porque ele estava acima. E não tinha também atavismos do passado, porque era o espírito já superior, já superou todas essas situações, essas condições. Então Jesus era alegre. Toda a sua proposta é alegre. O reino dos céus. As colocações que Jesus faz em torno do reino dos céus são extraordinárias, são maravilhosas, são fantásticas, porque toda a proposta do reino dos céus, que é uma plenitude interior e ao mesmo tempo um local para onde se vai, é uma proposta para depois. É uma proposta sempre mesclada, envolvida por esperança. Toda a colocação do Evangelho é uma promessa, portanto é uma proposta otimista. Não é uma proposta para usufruir agora, é para construir agora, começar a usufruir agora, mas gozar integralmente depois. Portanto, é uma colocação que as ciências cognitivas, inclusive, vão dizer que toda proposta que tem um nível de projeção para o futuro dá esperança e dá sentido à vida ao indivíduo. Dá, portanto, significado para dizer. Quantas vezes no Evangelho Jesus vai dizer: alegrai-vos, porque o reino dos céus é chegado. É chegado o reino dos céus. Como é que alguém triste, desanimado, desmotivado, sorumbático, pode passar uma mensagem dessa e ser triste? Como é que alguém que diz: vós sois a luz do mundo, e eu sou a luz do mundo? A luz era a mesma, que brilha em nós em germe, que brilhava nele em potencial máximo. É como se ele dissesse que o Cristo que existia nele também existe em nós, em potencial. E que ele, ao olhar para a gente, ele não via a semente, ele já via a árvore. Ele não via o feto, ele via já o ser humano adulto. Porque quem ama vê o potencial da pessoa para onde ela vai e não onde ela está. As mães costumam fazer isso, né? Já falei isso aqui em outra palestra, que quantas vezes a gente vê mães de filhos que não valem nada aqui para nós. E elas: não, meu filho é traficante, matou. Mas no fundo ele é um homem de bem. É uma pessoa boa. E é mesmo. No fundo ele tem a centelha divina. Ela consegue enxergar aquilo. Nós não conseguimos enxergar isso porque a gente não ama. Jesus conseguia olhar para Saulo e ver o futuro apóstolo Paulo. Não via o assassino dos cristãos. Jesus olhava para Públio Lentulus e viu o futuro Emmanuel. Senador, o que queres tu de mim? Seria melhor que tu procurasses a luz do dia para que todos vissem. Mas venha ao teu coração curar a tua filha enferma que padece no leito da tua casa, não em função do teu coração orgulhoso,
mas da fé da tua mulher, porque eu vos digo de verdade, que um raio sequer de fé pulveriza todas as trevas da terra. Estás na tua condição a aceitar o meu convite agora, ou daqui a alguns séculos, porque um minuto glorioso soa para ti no relógio da eternidade. Para mim sempre haverá tempo, mas para ti pode ser tarde demais. E Públio Lentulus, uma das encarnações do Espírito Emmanuel, preferiu optar por abraçar Jesus depois de muitos séculos. Desencarnou em miserabilidade espiritual, reencarnou e desencarnou várias vezes, e só conseguiu, essa mensagem está no livro Deus Conosco, quando ele psicografa, e um dos confrades do nosso movimento espírita, Geraldo Lemos, coloca na obra Deus Conosco, uma mensagem que ele psicografou, Chico psicografou, inclusive com Clóvis Tavares, quando ele psicografa dizendo: só na existência em que eu fui padre Manuel da Nóbrega, catequizando e evangelizando os silvícolas, fundando a cidade de São Paulo com meu amigo José Anchieta, eu pude me iluminar espiritualmente como fez minha esposa Lívia 1500 anos antes. Ele precisou de 1500 anos para chegar nessa iluminação que a esposa tinha chegado 1500 anos antes, que havia alcançado. Então, quando a gente fica com intolerância com o marido, que há 10 anos não obedece, a esposa que é intolerante, que é rebelde há 5 anos de casamento, talvez eles estejam com essa dificuldade só há 400 anos, tentando superar. Então a gente vai semear agora para colher depois, e não necessariamente agora. Então Jesus visualizava isso. Aliás, os espíritos costumam dizer uma coisa interessante: a grande maioria dos orientadores espirituais que nós temos hoje foram espíritos que não entenderam Jesus na época dele. Porque os apóstolos mais diretos já sublimaram. Aqueles que conviveram mais próximos com Jesus, que se equivocaram, que tiveram lutas humanas como as nossas, que recalcitraram e que reencarnaram ao longo da história, já sublimaram. Aqueles, no entanto, que estão aí hoje nos orientando espiritualmente, seja encarnados, seja pela via mediúnica, são aqueles que na época de Jesus rejeitaram a proposta dele. Vejamos o Espírito Emmanuel, que é responsável pela grande evangelização, é o grande evangelizador do mundo espiritual, dado essa condição por o próprio Ismael, guia espiritual do Brasil, responsável, portanto, principalmente pela evangelização na via mediúnica, e foi um dos espíritos que não compreendeu Jesus na época dele. E agora é esse grande exegeta do Evangelho, esse interpretador do Novo Testamento, com as suas obras Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Via de Luz, como nosso, que ele interpreta os versículos do Evangelho. Então Jesus tem essa condição. Jesus vem nos falar desse potencial. Quando nós lemos o livro Boa Nova, em um dos capítulos mais fascinantes, em que Humberto de Campos, com a sua genialidade de literato, de imortal da Academia Brasileira de Letras, traz o episódio conhecido das bodas de Caná, quando ele transforma e altera a coloração e o sabor da água em vinho a pedido da sua mãe, que era amiga do casal do noivo, e cuja superstição da época dizia que o vinho que faltasse nas bodas, portanto no casamento da época, era sinal de azar do casamento, de mau presságio. Jesus não estava submetido a essas superstições, mas respeitava. E a própria mãe, que era amiga do casal, amiga da família, estava numa situação constrangedora. Na época de Jesus, o casamento durava dias. A depender da condição econômica do casal, às vezes eram 7 dias de casamento. Imagina o preço do buffet, né? Então, vários dias, aquele casamento, e o vinho faltou, e era sinal de mau presságio. Jesus então diz a Amélia Rodrigues, de uma maneira discreta, com poucas testemunhas, operou aquele fenômeno de efeito físico, de ectoplasmia, estudado por Allan Kardec mais tarde, perfeitamente possível, porque outras pessoas também o fizeram, perfeitamente possível, à luz da paranormalidade humana. As pessoas exclamaram, 2 discípulos seus, que eram de Caná, estavam presentes e fortaleceram a sua fé, porque ainda estavam vacilantes em relação ao Evangelho, e o vinho foi servido, e diz o anfitrião da festa: curioso, o vinho bom está sendo servido no final. Normalmente você serve o vinho ruim no final, porque o povo já não está distinguindo o sabor, e o vinho bom no começo, que é o mais saboroso, mas o vinho de melhor qualidade está sendo servido no final. Que coisa curiosa!
E aí Humberto de Campos traz uma informação, depois das bodas de Caná, Simão Pedro chama Jesus e começa a questionar o Senhor, e questiona dizendo: Senhor, a transformação da água em vinho não é um estímulo à embriaguez das pessoas? Não é dar vazão à bebedeira do povo? Simão Pedro teve coragem de perguntar isso ao Cristo, e Jesus dá-lhe uma resposta, dizendo: Simão, tu sabes a alegria que é servir a um amigo? Estávamos entre amigos, e a minha mensagem na terra tu julgas que é de tristeza? Não, é de alegria. Não há boa nova que não seja de alegria. Ninguém dá uma boa notícia que seja triste. As bodas de Caná é um símbolo que representa o selo de casamento meu com a humanidade. Eu sou o noivo e a humanidade é minha esposa. O casamento meu com a humanidade, que deve se unir. E Emmanuel mais tarde, o Consolador, vai dizer: a humanidade continua em um pleno noivado com o Senhor, ainda não fez a união definitiva, ainda não se casou. E ele vai dizer: as bodas de Caná representam esse símbolo da minha união com as criaturas. Não entrou no mérito de que cada um vai beber ou não, vai se embriagar ou não, mas colocou a respeito da alegria de agradar um amigo, a alegria de servir ao próprio amigo, de fazer o bem ao próprio amigo, de confraternizar. E ele acaba o discurso, eu sugiro que leiamos o discurso na íntegra, que é excepcional, e acaba o discurso olhando de maneira penetrante para Simão, cujos olhos faiscavam, e como se estivesse visualizando o futuro que lhe iria acontecer. Ele vai dizer: mas as bodas de Caná é apenas o começo, porque eu hei de beber outra bebida também, e beberei com alegria, e não vejo a hora de beber e de sorver até o fim com alegria, porque não há nada melhor do que servir a um amigo, de que dar a própria vida em homenagem ao amigo, de sacrificar, de renunciar-se em prol dos... Ele está falando do vinagre que ele ia beber mais tarde, né? Que colocação, que alegria é essa que ele vivenciava, que júbilo é esse? Quantos de nós conseguimos lampejos rudimentares, pelo menos eu falo por mim, dessa alegria que Jesus vivenciava, sem nenhum masoquismo? Mas quantas vezes a gente ama alguém tão querido que a gente faz coisas que a pessoa nem sabe, se esforça, que outra pessoa vai dizer que é sacrifício, e para a gente não é nem sacrifício, é amor. Por isso Joana de Ângeles vai dizer: Jesus não morreu na cruz por sacrifício, ele morreu porque quis, ele não foi obrigado, ele escolheu aquilo, portanto não foi um sacrifício, foi amor. Cada lágrima que ele derramou era uma mensagem de amor endereçada às criaturas humanas, às pessoas. Portanto, meus amigos, quando examinamos Jesus, ele é a alegria dos homens, porque ele representa a síntese das experiências que nós ainda precisamos ter. Olhamos para Jesus e ele tem milhões de anos na nossa frente, portanto ele nos oferece aquilo que a gente precisa de milhões e milhões de anos à frente, ao longo das reencarnações. Ele tem vivência para os nossos próximos 500 milhões de anos no mínimo, porque ele já passou por aquilo, então ele sabe. Não é uma tese de doutorado, é uma vida, é uma vivência. Ele já percorreu esses caminhos, então tudo aquilo que nós passamos, ele já passou, ele já vivenciou. Divaldo Franco, quando acabava o livro Sob a Luz das Estrelas, de vultos espanhóis, algumas psicografias em castelhano, ele vai contar que o prefácio, Joana de Ângeles apareceu e disse: eu não vou prefaciar. Quem vai prefaciar a obra é Amália Domingos Soler, a grande espírita das terras espanholas. Eu vou trazê-la e nós vamos recebê-la à porta. Tal era o venerando espírito. E ele foi desdobrado receber a chamada Dama das Violetas, essa médium que era cega e que recebeu uma das obras mais clássicas da literatura mediúnica, Memórias do Padre Germano. E ele recebe as portas, vê aquele vulto de luz que irradiava tanta luz, que Divaldo vai dizer, que parecia que o sol havia adentrado no meu quarto. Eu cheguei a ter os olhos doendo, ergui-me no chão de emoção, comecei a chorar, abracei os pés e disse: é um vulto venerando. E a Amália Domingos Soler vai dizer: meu filho, tu me honras em demasia, levanta-te porque eu quero escrever por teu intermédio. E escreveu, e depois que acabou, ele levou até a porta, ela se despediu, e ele voltou para Joana de Ângeles e disse: minha irmã, quer dizer que eu já tenho condição de receber Amália Domingos Soler? E Joana disse: não tem condição não. Vá se acostumando a outros seres inferiores iguais a você, ou pior, porque isso é acréscimo da misericórdia de Deus.
E ele diz, mas é um espírito muito evoluído. Que espírito sublime. Ela diz, meu filho, mas tanto ela, quanto eu, quanto você, estamos milênios e milênios distantes de Jesus. Ele é que é o sol de nossa aurora. Ele que é o sol da humanidade. Ele que é a referência máxima. Por isso ele não poderia ser uma pessoa triste. Ele tinha que ser a alegria dos homens. O seu olhar talvez passasse uma tristeza por compaixão das criaturas humanas, por lamentação. Joana de Ângeles vai dizer, somente um momento ele foi vítima ou vivenciou um processo de lamentação que pode ser considerado uma tristeza, quando no Getsemane, esperando o momento final, ele vê os discípulos dormindo. Diz Joana de Ângeles, naquele momento ele foi tomado por uma tristeza, por compaixão, por lamentar a situação daqueles que mais tarde teriam que se esforçar para compreender os seus ensinamentos. Jesus, portanto, tem esse símbolo. Jesus, portanto, é essa referência. Portanto, quando falamos de um espírito desse, é uma outra dimensão daquilo que normalmente se dá. Por isso, Johann Sebastian Bach escreve em uma das suas cantatas, se não me falha a memória, de número 147, BMW 147, em um dos momentos corais, quando ele coloca em uma das peças o nome Jesus, Alegria dos Homens, uma das peças mais conhecidas da obra de Bach, que mais tarde foi transcrita por vários instrumentos. Há inclusive dessa música em violão, em cavaquinho, em piano, Jesus, Alegria dos Homens. Bach, que me parece ser um desses vultos espirituais que esteve vinculado às tradições antigas do cristianismo e que foi responsável por trazer também a mensagem do cristianismo na área musical, a semelhança de Michelangelo na pintura e assim por diante, e outros na literatura, para trazer essa visão do que é Jesus, a alegria dos homens. Para concluir, lembro-me de um ponto que Chico Xavier narrou quando Eurípides Bassanufo, um desses vultos, que pertence inclusive a tradições antigas do cristianismo primitivo, um dos personagens da obra Ave Cristo, o escravo Rufo, que é despedaçado quando é colocado amarrado em carroças de animais e despedaçado pelo traficante de escravo negreiro. E depois de ser despedaçado, ele desperta na vida espiritual porque resistiu a negar Jesus. E ao despertar, Rufo vai reencarnar em algumas situações para culminar na vida de Eurípides Bassanufo, esse médium extraordinário, esse homem venerando, que era assessorado por Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, cujas psicografias chegou a receber inclusive do próprio Senhor, Maria de Nazaré e outras figuras veneráveis. Era como se fosse o Chico Xavier do começo do século XX de Sacramento, de Minas Gerais. Esse homem venerando diz Hilário Silva que um dia ele dormiu, desprendeu-se do corpo e foi para uma região do mundo espiritual e entrou em contato com Jesus e viu Jesus chorando. Senhor, tu choras? Sim, Eurípides, eu choro. Tu choras por aqueles que não compreendem a tua mensagem? Não, Eurípides. Eu choro por aqueles que já despertaram, que já sabem, que já compreendem, os cristãos de todas as épocas, porque esses têm muito mais responsabilidade. São para esses que eu choro, porque eu lamento, já que eles não sabem o que fazem. Já têm consciência, porque o erro, ignorância, é uma experiência que nos ensina a não fazer mais. Mas o erro, quando eu já tenho conhecimento, já tenho discernimento e continuo errando, é o erro maldade. E esse gera processos expiatórios, processos de resgate. E Eurípides vai ficar tão impressionado que volta ao corpo e nunca mais esqueceu dessa experiência. E mais tarde, no mundo espiritual, conforme Filomeno de Miranda, na obra Tormentos da Obsessão, vai se dedicar a construir uma região na área espiritual para albergar cristãos em geral e espíritas em particular que estão desencarnando muito mal. Atores da palavra, atores da psicografia, atores de palestra, pessoas que ensinam, que encaminham mensagem para os outros, mas que não vivenciam essas mensagens e que estão desencarnando muito mal e que estão sendo recebidos por esses sanatórios psiquiátricos quando tem merecimento, porque quem leu a obra sabe, Tormentos da Obsessão, que esses que estão recebendo já têm merecimento de receber tratamento psiquiátrico nesse sanatório, porque alguns estão indo em regiões umbral-quinas, vagueando para lá e para cá, pessoas que estão os super Kardecs, que são os desmascaradores de médiuns, tem muitos ainda no movimento espírita, são aqueles que querem desmascarar os médiuns,
que são mais espíritos do que o próprio Kardec, né? São aqueles que são a flama da verdade. Outros são super médiuns, mas que utilizam a mediunidade para seduzir pessoas, com o seu carisma, para ter determinado status e poder, e para comercializar a mediunidade, direta ou indiretamente. Estão desencarnando muito mal. E esse choro de Jesus é a compaixão que ele tem pelas criaturas humanas. Mas é alguém alegre. É alguém cuja vida é o exemplo máximo. E cuja referência nós não temos ideia. Porque se a gente tem que dar conta de nossa vida, na maioria de nós só tem que dar conta de nossa vida, né? Alguns têm que dar conta de filho, quando o filho é pequeno, etc. Uma ou outra existência. Mas tirando isso, não temos que dar conta de muita coisa não. Jesus tem que dar conta de cerca de 22 bilhões de criaturas em média, segundo a mensagem do Espírito Emmanuel na obra Roteiro. Então Jesus realmente é a alegria dos homens. Jesus realmente é essa referência, que veio nos trazer a mensagem de Deus. Não é Deus, mas vinha em nome do próprio Deus, trazer a divindade como representante de Deus. Portanto, meus amigos, diante dos conflitos que vivemos hoje, diante das crises que estamos vivenciando, leiamos Jesus, reflitamos acerca de Jesus e teremos a paz que tanto almejamos. Muita paz.